Pascal Bernardin nasceu no dia 11 de dezembro de 1960 em Paris. É jornalista, engenheiro e professor de ciências da computação na Université Aix-Marseille III. Em 1995, publicou Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica pela editora Notre Dame de Grâce. No livro, Bernardin investiga as origens da atual crise educacional, mostrando a influência negativa de organismos internacionais como a Unesco, a OCDE, o Conselho da Europa e a Comissão de Bruxelas, dentre tantos outros. Bernardin apresenta em sua obra diversos métodos psicológicos utilizados para a doutrinação dos alunos e mostra que o objetivo prioritário da escola moderna não é mais possibilitar aos alunos uma formação intelectual e muito menos fazê-los adquirir conhecimentos elementares. A escola moderna é redefinida para se tornar um instrumento de uma revolução cultural e ética destinada a modificar os valores, as atitudes e os comportamentos das pessoas em escala mundial. Neste quadro, as principais vítimas são os mais frágeis, os alunos. O que Paulo Freire queria realmente era transformar o aluno nesse ser globalista. Então é justamente a questão que o livro ele aborda. Entendeu? Ele aborda justamente essa parte que faz com que os alunos tenham essa questão do aluno ser submisso totalmente ao professor, de ser submisso à vontade, de quebrar a barreira entre a família, entendeu? De tirar a autoridade do pai e transformar essa autoridade para o professor e essa autoridade passar do professor para outro órgão fora que é como os alunos hoje, eles são submissos ao que as autoridades, por exemplo, de uma militância, você entendeu? De um sindicato, tá entendendo? Uma autoridade política, né? Uma autoridade política, além da razão dele, além do que ele aprendeu em si. Às vezes ele sabe que ele está errado, às vezes sabe que aquela questão está errada, mas ele não para nem para raciocinar. Por quê? Porque ele está imbuído naquele meio coletivo, entendeu? Porque ele está imbuído naquele meio coletivo, então ele tende a pensar junto com a coletividade. É por isso que tem essa questão desses temas que ele botando como tem aí da questão da submissão à autoridade, é justamente submissão à autoridade. Tem um exemplo bem forte que é o terceiro Reich, né? De fazer coisas absurdas, né? Pelo partido, pelo nazismo, né? Uhum. No próprio livro ele fala da questão que tem em relação ao teste do choque, que é um teste psicológico que é colocado da seguinte forma: a pessoa que é do teste, né? Ele é apresentado, tem um psicólogo que fica junto e tem a outra pessoa que não faz parte do teste, ele é membro do teste, Então, o professor vai ditar, que o professor é o objetivo do teste, certo? A pessoa, como no caso seria o professor, é o objetivo do teste. Então, você vai ler uma lista de 10 a 20 palavras para aquela pessoa, e essa pessoa vai para o outro lado da sala, certo? E você vai ficar mandando ela repetir as palavras em ordem. E aí, quando ela erra, o professor dá um choque nela. E cada erro ele vai aumentando a intensidade do choque. Você entendeu? Só que a pessoa do outro lado, ele não leva o choque. Mas o professor, no começo, ele leva um choquezinho de 15 volts só para sentir. Sim. Entendeu? E aí a pessoa vai para o outro lado da sala, ela vai começar a errar de propósito para levar o choque. Só que ela finge, é só acende a luz e ela grita, é como se estivesse sentindo dor, entendeu? E o objetivo do teste é o professor, e o psicólogo fica do lado do professor analisando até onde ele vai com o teste, se ele realmente aumenta a voltagem, você entendeu? Então o que é que acontece? Em algumas sociedades, você passa aí, até 65% das pessoas completam o teste, mesmo sabendo que o outro está levando choque.
E quando, às vezes, o professor relutava a aplicar diretamente o choque, ele chamava um terceiro, que era um terceiro já combinado com o grupo, sentava no lugar do professor e o professor só ia lendo as palavras para ele dizer qual era a próxima. Nessa questão que o professor, só em trocar de lugar e não ser ele mais que estava acionando o botão de dar choque no aluno que estava na outra sala, a porcentagem de 60% já subia para 90%. Por quê? Porque ele não se sentia mais ele dando choque, ele só era envolvido no processo. Ah, não sou eu que estou dando choque, então tudo bem. Entendeu? Isso daí cai, como você falou, na questão dos nazismos, que muitos soldados estavam fazendo parte do processo, acompanhando, mas eles não estavam atirando, eles só estavam fabricando uma munição ou alguma coisa do tipo, então eles estavam dando assistência, mas não era diretamente, não era eles que estavam puxando gatilho, não era nada. Então eles só se sentiam envolvidos no processo, eles não chegavam a questionar nem a submissão da autoridade que tinha. Mas até mesmo os civis naquele tempo, eles se submetiam às ordens do governo e até matavam. Isso ali virou negócio, matar judeu, né? As pessoas encontravam um judeu na rua ou em um prédio escondido, né? Porque era muito comum o judeu morar vários anos escondido em um prédio, em alguma residência abandonada. Tinha outras pessoas ajudando, lógico, né? Mas quando alguém encontrava um judeu escondido, cara, gritava, judeu, pega, mata. Eles entregavam. Eles entregavam, tudo pelas ordens do governo, né? Se submetiam a coisas absurdas, né? Nós tivemos recentemente alguns casos de aparelhamento, né, nas instituições no nosso município. Eu até tive na tribuna da Câmara denunciando isso aí. A própria Câmara ela foi aparelhada pelo Executivo, o nosso sindicato e uma rádio comunitária, a ABCD. Eles fizeram toda uma manobra para aparelhar essas instituições, entrar dentro desses canais aí para tentar de alguma forma politizar, né, tomar vantagem em cima disso aí. E as pessoas se submetem a isso aí, sabem que estão erradas, mas fazem, né? Outra parte bem interessante que tem nesse livro aqui, que eu gostei dessa parte, falando sobre, em relação a outro teste psicológico que eles fazem justamente com os professores, e os professores implementam nos alunos, que é a questão da manipulação da verdade. E hoje a gente vê isso nitidamente na nossa sociedade, por isso que um dos objetivos deles é cortar a voz das pessoas, porque a sociedade não mudou, mas a sociedade passou a ter voz, que todo mundo tem um Facebook, tem um Instagram, tem um Twitter, então tem um smartphone na mão e pode ter voz. Então eles querem cortar a nossa voz, que é a relação direta da verdade, né? Eles fizeram um teste também, está descrito no livro, né, do Maquiavel Pedagogo, que é o teste da verdade. No caso que você traz, são mais ou menos, são 10 pessoas no teste, só que só uma é o objetivo do teste, as outras 9 são combinadas. Então você vai pegar uma linha reta, são 2 linhas paralelas, né, no caso, e uma é bem maior do que a outra, na verdade bem maior não, ser um pouco maior do que a outra, mas é nítido, você bater o olho e você vai ver qual é a maior. Então são perguntados para os 9 que são combinados, para ele dizer que a maior é a menor. E o último, que é o objetivo do teste, ele está vendo qual é realmente a verdade, mas ele não sente coragem de dizer porque o grupo inteiro falou errado. Então, por ele estar envolvido naquele processo do grupo, ele acaba dizendo o mesmo que o grupo, que a maior não é a maior, é a menor. Isso aí gira em torno mais ou menos de 60%, 65% das pessoas vão junto com o grupo. Quando você troca um desses membros do grupo para um dos membros do grupo dizer que realmente a maior é a maior, já o cara do teste já muda para quase 90%. Então, quer dizer, isso mostra o poder que a verdade tem. Basta um se levantar e dizer o que está acontecendo é errado, que o resto que já influencia um pouco o outro já se sente também seguro
em dizer que está errado e tudo mais. O que essa manipulação que antes a mídia fazia, que antes a gente era submisso, essa técnica era implementada pela grande mídia, pela extrema imprensa, implementou, que você vê que mudou hoje na sua vida, no seu cotidiano? Exatamente esse ponto aí que você falou aí, que uma pessoa se levanta para falar a verdade, tem acontecido recentemente no nosso município, lá na Ipaporanga. Algumas pessoas de oposição têm denunciado muito, sabe, algumas irregularidades, né? Imoral e ilegal. E aí vieram outras pessoas, né, que estavam caladas e começaram a aparecer no cenário, e a oposição começou a tomar força. É uma pena que estão desunidos, né, mas... Verdade. Tem outro ponto também interessante, Alexandre, que é em relação a uma parte que ele fala no livro, que até eu costumo dar um exemplo hoje, que é a questão que eles passam uma falsa sensação de segurança, submissão de autoridade. No caso, que a gente volta àquela primeira parte de submissão de autoridade, que é hoje, como eles colocaram, eles foram introduzindo nesse lockdown, nessa pseudo-pandemia que eles colocaram para a gente, que foi o quê? Quando o governador, toda a vida do início, ele foi dizendo... vou fazer aqui uma quarentena por 15 dias. E aí ele ficava prorrogando por mais 15, e ia ser naquela dose homeopática. Nunca se foi. Se ele chegasse desde o começo, vocês vão ficar 4 meses em casa, as pessoas iam ficar revoltadas. Mas como foi de 15 em 15, as pessoas foram aceitando, sendo submissas. Assim, o mesmo jeito que foi a utilização da máscara, eles introduziram que você tem que usar máscara, depois passaram a querer multar quem usar a máscara. Aí você ficar em casa, você ser proibido de trabalhar, de ter seu sustento, mas a justificativa era que você era para sua saúde. E se você está sem usar máscara, você é um criminoso, você pode contaminar essas pessoas e tudo mais. Como você analisa que foi essa manipulação em massa, por exemplo, do seu ponto de vista lá no município, o que é que isso influenciou na sua vida lá, no comércio, o que é que você acha que mudou lá? Cara, é assim... influenciou bastante. Teve muitas pessoas que ficaram assombradas por conta dessas manipulações aí. Justamente o que você acabou de falar. As pessoas olham pra gente como um alienígena passando ali sem máscara, né? Mas é porque assim, as informações, cara, ficam desencontradas. Eles falaram que tem um distanciamento, né, de 2 metros. Pois é. Aí lá na cidade já estavam enchendo o saco pra gente passar de moto, de carro, usando máscara. Como é que você está passando ali isolado, no sol quente até, e você corre o risco de transmitir para alguém ou pegar de alguém, né? Porque é a manipulação. No caso, volta à submissão à autoridade que tem no livro. Né? E aqui eu volto a pergunta para você. O que você tem achado disso aqui em Crateús? O que tem mudado na sua vida, na vida das pessoas? Que absurdos você tem visto por aí? Eu vejo absurdos em relação à questão justamente que é o teste psicológico em relação às pessoas, a submissão à autoridade que elas têm e como elas facilmente abriram mão da sua liberdade por uma segurança que elas não sabem nem se realmente entendeu? Então muita gente deixou de trabalhar, muita gente deixou de sair de casa, de fazer algumas coisas do seu cotidiano, achando que talvez esteja realmente segura, e no final não sabe, porque até mesmo a OMS, que eu chamo de Desorganização Mundial da Saúde, porque toda hora diz uma coisa errada, e não teve um posicionamento certeiro sobre isso daí. Hoje muita gente fala, e eu digo assim, rapaz, uma das principais lições dessa pandemia é que a OMS devia deixar de existir. E agora apareceu mais um equívoco aí, né, da cloroquina. A China já está assumindo que é para usar o tratamento. Então você tinha aqui vários absurdos, o pessoal cobrando barreiras sanitárias, né? E eu achava uma coisa sem lógica, porque o que é que acontece? O que você vai fazer com a barreira sanitária? Qual o intuito, qual o objetivo? A pessoa vai fechar a cidade? Não vai fechar a cidade, por quê? Porque a gente não produz tudo que consome, vem mercadoria de fora, então entra produtos, entra tudo. Aí, não existe, primeiro, outra coisa, as pessoas partem da premissa errada, não existe fronteiras entre cidades.
Não existe nem fronteiras entre os estados. Então não tem como eu fechar a minha cidade para que um outro cidadão brasileiro seja impedido de entrar na minha cidade. Você entendeu? Então não tem... são coisas sem lógica, sem nexo. Vai vir um carro... Eu conheci relatos de amigos que a mãe estava morando no interior e ele ia partir de madrugada com o interior com um carro carregado de compras, porque a mãe dele estava com suprimento lá no interior e já estava acabando, e no carro de horário não podia vir para ela comprar. Ou seja, ela já ia começar, se não tivesse ele para deixar a comida lá, ela ia começar a passar fome, porque ela estava impedida de vir para a cidade sede onde comprar os mantimentos dela. Então, quer dizer, você ia deixar pessoas desassistidas, como no início se deixaram, foram dadas informações erradas de procura e atendimento médico só quando você já estivesse já passando mal, já com falta de ar e tudo, e muita gente já veio para o hospital já nas últimas. Já que fizeram as barreiras, né, se pelo menos tivessem um bom senso, né, usassem um bom senso no caso desse aí, já seria uma atitude boa, né, do gestor, de um secretário de saúde. Porque tem que usar do bom senso, porque geralmente a pessoa passa por um problema desse aí. E outra coisa, está infringindo um artigo constitucional, o seu direito de ir e vir. Né? Outra coisa, Alexandre, bastante interessante que tem relacionada com o livro também, no Maquiavel Pedagogo, por isso que eu indico o livro, e indico principalmente para professores, né, pessoal da área de educação, que é obrigatório praticamente, você entender a questão da manipulação, você introduzir, você fazer com que, por exemplo, um teste psicológico, você fazer o aluno... Dramatização dos pontos, né? Tanto da dramatização... Eles fazem um drama... tanto a dramatização como a questão em si de você induzir alguém a fazer aquilo que é contra os seus valores, certo? Então, quando você faz o indivíduo, você faz um aluno, certo? Ir de encontro ao seu comportamento dele, dos pais dele, que ele aprendeu com a família dele, ele tende a racionalizar de outra forma aquela ação que ele fez. E ele fica mais submisso às autoridades, mais submisso a informações de fora. Um exemplo que a gente pode olhar na prática, por exemplo, é o quê? É você ter como foi fácil colocar a população submissa ao Estado e como a submissão também à autoridade por parte de alguns órgãos públicos, como guardas municipais, dando choque ou prendendo pessoas que estavam sozinhas na praia. Você entendeu? Então, na cabeça deles, eles estavam sendo submissos à autoridade, fazendo somente a obrigação. Você entendeu? Voltamos aí quase ao mesmo modelo de Hitler, que os judeus, como você falou, eram entregues pelo resto da população, porque eles estavam envolvidos no processo só fazendo aquela parte. É uma questão de manipulação psicológica e social. Um guarda, às vezes ele tem família, ele estava de saco cheio também de estar em casa, o filho dele estava sem assistir aula, mas quando ele ia para o serviço, ele prendeu um trabalhador e via muitos relatos de pessoas estarem trabalhando escondido e achando que era crime realmente estar trabalhando. Nós não podemos trabalhar, então nós estamos trabalhando, nós somos os criminosos, entendeu? Você viu alguma parte desse tipo de coisa acontecer lá no seu município? Vi sim. O comércio, alguns comércios lá estavam com o portão meia porta, né? Uhum. O pessoal trabalhando lá em alguns comércios, material de construção, lojinha de roupa, essas coisas. E o movimento era o mesmo, cara. Era o mesmo movimento. Então, o pessoal sempre dando aquele jeitinho, né? De trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, porque é o jeito. Aconteceu uma inversão de valores aí, né? No Brasil todo, não só na pequena cidade aqui do Ceará, mas o STF ele proibiu que fizessem operações nas favelas, né, nas comunidades, em qualquer lugar do Brasil. E mandou o trabalhador fechar o comércio. Aí o traficante está trabalhando de boa, está lá com a boca lá funcionando normal, os baile funk funcionando normal. Baile funk, está tudo funcionando direitinho. E o trabalhador no seu comércio está sendo oprimido, né? E você vê isso que justamente por fez essa manobra psicológica que é feita pela mídia, que é descrita no livro Maquiavel Pedagogo, é uma manobra feita pela mídia e a população inteira pegou aquilo dali e ela deu continuidade, né, e aceitou e abraçou
sem questionar, né? Sem questionar, sem se revoltar, né? Sem nada. E os que questionam, né, eles são apedrejados, né? É aquele negócio, quem pensa fora da caixa é uma ameaça. É verdade. É por isso, pessoal, que eu costumo dizer que os livros são como manuais da vida. E a sua vida está sendo jogada por pessoas que você não sabe nem quem são. Quem são? Às vezes você tem um pensamento, você não sabe de quem é aquele pensamento. Às vezes você acha que aquele pensamento é seu, mas alguém pensou aquilo ali muito antes de você e você só vai repetindo sem saber de onde surge aquela ideia, de onde vem. Então, nos livros você vai entender de onde vêm as ideias que você tem hoje. Por isso é a importância da leitura, senão você vai entrar como se você entrasse num jogo que vale a sua vida e você não sabe nem as regras. E na leitura você aprende também a pensar por conta própria, né? Expande o horizonte de consciência. Exatamente. E tudo. Então, pessoal, recomendo Pensa Maquiavel fora da caixinha, Pedagogo, pensa a gente, bolha toda, né? recomendado Maquiavel Pedagogo um pouco para a gente sair dessa bolha que a gente vive um pouquinho. Cada livro é um pouquinho de conhecimento que a gente adquire.